o elenco que o Santos tem também O Santos um gastou elenco muito. que pode isso. estar melhor. O Santos gastou muito. Muito. O Santos não gastou muito. O Santos não fez investimentos. Gastou pouco. O Santos não consegue fazer investimento. O maior investimento é o do Roleza. O maior, é o único. Não é é o o único investimento que o Santos fez. O outro, um exemplo, não, mas trouxe o Tiquinho. Nós trouxemos o Tiquinho. No Jair. No Jair. Nós vendemos o Jair por 15 milhões e trouxemos o Tiquinho. Então, não é um investimento. Que investimento foi feito no Tiquinho? Mas da folha salarial, então, presidente, é isso que eu queria até que vocês... Vamos trazer a entrevista aqui, tá? Praticamente completa. Eu separei os trechos aqui, os principais pra gente acompanhar, tá? Pra você não precisar ficar vendo toda a entrevista. Trouxe os principais pra gente poder debater e esse aqui eu acho que é o mais absurdo. Vamos lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, põe a sua opinião aqui nos comentários. Uma absurda, uma entrevista desastrosa que deu o presidente Marcelo Teixeira. É um completo absurdo em cima do outro, uma coisa assim ridícula, medíocre. Não dá para descrever em palavras como foi o comportamento do presidente do Santos dessa entrevista. É um negócio assim inacreditável a visão que teve Marcelo Teixeira nessa entrevista. Eu vou trazer aqui todos os pontos, só se inscreve, deixa o like, põe nos comentários aí a sua opinião. Só passar rapidinho, tá? Nesse fim de semana, foi aniversário do meu filho, eu já tinha marcado, né, o passeio com ele, a viagem, estava preparado, né, para o jogo do Santos ser segunda-feira contra o Fortaleza. Mudaram para o sábado, eu não tinha como desmarcar tudo que a gente já tinha programado, então não tive aí a cobertura no fim de semana do jogo contra o Fortaleza, então... Vocês têm conteúdo aí de muita gente que produz aí do De Olho no Peixe, da Nájila, dos nossos parceiros, muita coisa boa aí falando sobre a partida Santos e Fortaleza. Neymar voltou bem, Robinho mostrou que tem que ser titular. Já, né, tudo que a gente viu aí dos jogadores do Santos, a zaga que é ridícula, tudo que vocês viram aí dos produtores de conteúdo, eu acho que não adianta ficar reforçando aqui, até porque eu não vi a partida inteira e eu não me sinto confortável de fazer uma análise do Santos, sendo que eu não consegui ver a partida por completo. Mas, por tudo que eu vi, por momentos, alguns lances, Roleza, né, difícil, mas vamos lá falar de Marcelo Teixeira, que é o foco principal aqui desse vídeo. Ai, que difícil, Marcelo Teixeira. Vamos lá pegar aqui o ponto aqui do Marcelo Teixeira quando ele começa a responder aqui sobre o perigo do Santos cair. Vamos lá para o nosso presidente. O senhor deu uma entrevista essa semana, até pro Felipe, né? Foi. Lá no De Olho no Peixe. E eu vou te fazer a pergunta. A realidade do Santos hoje é a briga contra o rebaixamento, presidente? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Eu vou fazer uma observação antes, que é interessante. Primeiro, a pergunta é, a briga do Santos é contra o rebaixamento? Ele se recusa a aceitar que o Santos briga para não cair. Eu já vou começar louco da vida aqui, porque eu acompanhei a entrevista, eu vou trazer, eu vou me irritar 2 vezes, né? Por vocês eu vou me irritar 2 vezes. Ele se recusa a aceitar que o Santos está brigando para não cair. Por que ele não fala rebaixamento? Por que ele não fala, verbaliza? Enquanto não tiver claro qual é a briga do Santos, o Santos não vai enfrentar o problema. Não adianta esconder debaixo do tapete, presidente. Acho que foi um dos nossos jogadores que na entrevista comentou. O Santos atua bem com equipes que estão acima da tabela. Atua bem, obteve bons resultados e não atua tão bem quando enfrenta equipes que estão na parte de baixo da tabela. Santos ali, tá. É interessante isso. O Santos tem dificuldade quando você tem equipes que se fecham, e geralmente na Vila acontece isso, e o Santos está tendo esse problema de não estar fazendo gols, principalmente quando joga em casa. Isso é uma observação importante. Outra observação interessante. Vamos enfrentar agora adversários que estão na parte de cima da tabela. São 2 adversários, inclusive, que vão fazer a final da Libertadores. Na verdade, tem o Mirassol também que tá lá em cima, né? Não, digo nos 2 próximos, Tá. né? Na sequência dos 3, né? Tá. Nós temos os 2 que vão disputar a Libertadores. Ou seja, ele tenta aqui trazer um cenário positivo. Ele tenta mostrar, tá tudo bem. A gente vai enfrentar adversários agora que vão atacar o Santos. Então o Santos pode ter resultados melhores. Ele só... Cara, é inacreditável. Tá tentando trazer um cenário... Aquele tal da agenda positiva que a gente tanto fala, é isso. O Santos perdeu pontos pra Vitória, Fortaleza. Cara, pelo amor de Deus. E aí ele traz isso como se fosse bom enfrentar Palmeiras e Flamengo, finalistas da Libertadores.
Por mais que o retrospecto seja bom contra times que atacam o Santos, não dá pra encarar isso como se fosse um otimismo. Nossa, vamos ficar tranquilo agora, vamos enfrentar Flamengo e Palmeiras. Olha, Então, o Campeonato Brasileiro é um campeonato assim, é um campeonato muito difícil. Quando, eu sempre tenho que destacar esse fato, quando nós assumimos sabendo que íamos enfrentar uma dificuldade. O Santos possui um projeto de trabalho. Qual era o projeto de trabalho inicial? Sair da segunda divisão. Nós saímos da segunda divisão. Estamos hoje numa posição melhor, o que não representa que os investimentos que devessem ser feitos por uma equipe que tem seríssimos e graves problemas financeiros pudessem acontecer. Nós não temos um trabalho de um planejamento feito a médio prazo. Nós estamos a curtíssimo prazo, porque nós assumimos 1 ano e 10 meses atrás na segunda divisão e estamos hoje na primeira divisão. Então, quando você faz uma projeção de uma equipe que possui o elenco que o Santos tem, mas não é um elenco comparado a outras equipes que já estão há mais tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, às vezes as exigências e até as responsabilidades em cima da gestão, especificamente, elas são feitas e devem continuar sendo. tá. Por partes, tá? Primeiro, sobre investimentos. Ele vai negar muita coisa na entrevista. Mas sim, foram feitos investimentos absurdos. Investimentos absurdos. Ele vai dizer que... Cara, é inacreditável que ele fala sobre investimentos. Mas quando ele fala sobre comparar o elenco que o Santos tem, não comparado com os que estão aí há mais tempo na Série A. Mas ele fica tentando usar jogo de palavras para não dizer que o elenco do Santos é bom comparado à briga para não cair, que são os outros times do Santos. E nesse aspecto, eu até concordo que o elenco do Santos é melhor do que os times que estão ali junto do Santos na tabela. Mas aí é aquele negócio, só é melhor porque paga muito mais por isso. E aí vem a parte do investimento que ele se nega a aceitar que foi feito. Nós não estamos aqui isentos de responsabilidade alguma, porque quando assumimos, nós sabíamos que íamos ter essas questões. E assumimos de frente. Estou vindo aqui exatamente para isso, né? Para nós mostrarmos que o caminho que está sendo traçado é um caminho correto. Esse caminho é um caminho correto. O caminho do Santos hoje é um caminho correto. Um caminho onde nós sabíamos que íamos enfrentar. No ano passado, era muito mais difícil você encontrar jogadores para contratar para disputar a Série B. Não foi tão diferente quando nós subimos. Tá. Quando nós começamos a fazer a prospecção para trazer técnico, comissão técnica e jogadores. A dificuldade não é por causa do período que o Santos deveria ter contratado antes ou depois. É a dificuldade de você encontrar jogadores que aceitem esse desafio. Quando você fala do que os Santos, esses jogadores, possam ganhar, que você vai dar de presente, né? E são jogadores experientes. Sim. São jogadores que já tiveram rodados, passagens e que reconhecem que jogar hoje no Santos existe uma pressão. É uma pressão. Mas o Marcelo na Vila não pode ter essa pressão. Não, mas não é a pressão da Vila. Nós temos que reconhecer que há o apoio do torcedor. Do primeiro ao último minuto ontem. Entre aspas, ele tá admitindo que os jogadores estão pressionados pelo momento do Santos e que por isso não estão conseguindo render. Ele tá aceitando que os jogadores estão literalmente se cagando de medo de jogar no Santos? Falando com essa normalidade? Tem que agradecer e cumprimentar. Agradecer e cumprimentar o torcedor que tem total apoio à equipe. Porém, essa pressão não é uma pressão do torcedor. É uma pressão que exige em busca do resultado. Porque se você disser que hoje ela é, de uma certa forma, preocupante pela classificação que o Santos está, lógico que sim, né? Mas se você vai para o outro lado e vê o elenco que o Santos tem também, o Santos é um elenco que pode estar melhor. O Santos gastou muito. O Santos não gastou muito. Tá, meu Deus do céu. Primeiro, o elenco que o Santos tem era para estar melhor. Ele tá dizendo que a gestão fez o trabalho dele, né? O Marcelo Teixeira fez o que tinha que ser feito, trouxe um bom elenco e os jogadores não estão respondendo. Ele tá se isentando da culpa e jogando tudo nas costas dos jogadores. É isso que o presidente está fazendo nesse momento. Dizendo que os jogadores que ele deveria ter trazido não vieram porque não aceitaram o desafio. Ele tá tirando toda a culpa das costas dele. Que as contratações não são culpa dele, que os jogadores que estão aí são experientes, que deviam dar conta do recado, e o planejamento que ele fez não foi ruim. Tá se isentando de culpa, tirando toda a culpa dele e da gestão. E agora vem o pico do absurdo da entrevista. O Santos não fez investimentos. O Santos não consegue fazer investimentos. O maior investimento é do Roleza. O maior, é o único. É
o único investimento que o Santos fez. O outro, um exemplo, não, mas trouxe o Tiquinho. Nós trouxemos o Tiquinho. No Jair. No Jair. Nós vendemos o Jair por 15 milhões e trouxemos o Tiquinho. Então, não é um investimento. Que investimento foi feito no Tiquinho? Mas Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você vende um ativo e tem direito a receber dinheiro. Esse dinheiro vai entrar no seu cofre. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Alguém me explica nos comentários, pelo amor de Deus. Qual que é a diferença de você receber o dinheiro? Por exemplo, vendi o Jair por 10 milhões. Vou receber 10 milhões. Peguei, tenho 10 milhões na minha mão. A partir desse momento que eu tenho ele na minha mão, eu vou pegar 1 milhão e vou gastar no Tiquinho. Aí eu fiz um investimento. Quanto que me sobrou? 9 milhões. Ele tá querendo dizer que se ele vende o Jair por 10 e antes de receber os 10 ele pega o Tiquinho e vai chegar no final ele vai ter 9, não foi investimento. Porque ele pegou na troca. No final você acabou de receber menos, ficou com 9 na mão, dá na mesma. Para de camuflar e arranjar jogo de palavras para tentar tirar sua culpa. Que cacete! da folha salarial, então, presidente, isso que eu queria até que você explicasse, eu falasse sobre. Como Mas você... Hoje o senhor está preocupado? Não, então, com o Tiquinho, especificamente, para mim não perder a linha, o Tiquinho, você faz uma proposta ao Botafogo para trazer o Tiquinho. Quando você faz a proposta do Botafogo, o Botafogo não quer negociar o Tiquinho. O Botafogo queria, ele estava no banco, não estava sendo aproveitado, um salário alto, o Botafogo queria se desfazer do Tiquinho, pelo amor de Deus. Igualmente, se ele está no Botafogo, bem, por que ele quer sair do Botafogo? Botafogo bem aonde? Ele estava no banco, ninguém mais queria o Tiquinho lá. Ele não jogava mais. A maioria das pessoas botou a culpa da má fase do Tiquinho no Botafogo no falecimento do pai dele. Que ele presenciou todo aquele momento do pai dele no hospital, que ele ia pro hospital, ficava com o pai dele, ele sentiu a perda. As pessoas justificavam a má fase do Tiquinho na perda familiar. E vem falar que ele estava bem no Botafogo? Pelo amor de Deus, que mundo que você tá? Para vir pro Santos. Você tem que oferecer algo a mais para que ele ganhe. Porque se você não está fazendo um investimento na aquisição de um jogador, você precisa dar algo diferente para o jogador vir. Sim. O que é algo diferente para ele vir? Luvas e salários. Quando você oferece luvas e salários, é algo que você está atraindo o jogador para que o jogador venha num desafio, né, para ele trocar de um clube que está bem para um clube que está no processo de reconstrução. Está de volta à Série A, inclusive. Está de volta. O Santos está voltando à Série A. Voltando à Série A. Então, para um profissional, vocês estejam nas suas emissoras, estão aqui trabalhando. Estão numa emissora que oferece boas condições de trabalho, está numa emissora aqui. Você vai trocar uma emissora que está dando e proporcionando um bom salário para uma outra diferente, que você possa correr riscos na sua carreira, é muito difícil. Só se for muito bom financeiramente. Só se for bom profissionalmente para o atleta. E é o que o Santos está fazendo neste momento. O Santos tem, neste momento, a projeção de fazer investimentos dessa forma, é a única que o Santos consegue fazer, e a outra, que é o que nós estamos fazendo na base, que é o pilar da gestão, que sempre foi e continuará sendo. Pilar da gestão. A base é o pilar da gestão. O Souza não joga, o Robinho não joga, o Bom Tempo sumiu, o Luca Meirelles foi vendido. Essa é a base, o pilar da gestão. O Sherman, finalista, titular do Paulista, nem joga mais. O Mike, idoso, parece que tem 300 quilos na perna, não consegue correr. Quando você lança alguns jogadores ontem, você está lançando jogadores de uma forma cuidadosa, para que a gente não tenha problemas na continuidade desses jogadores. Então, mas assim, forma cuidadosa. O Santos não tem um momento cuidadoso para colocar seus jogadores, porque nunca está num momento bom. Todo mundo fala, o Robinho tem que entrar no momento que o Santos está ganhando. Quando que está ganhando para ele entrar? Em que momento que ele vai entrar com o Santos ganhando, se o Santos não consegue ganhar jogo nenhum? Porque depende dos caras que estão jogando lá. Pro Robinho entrar com o Santos ganhando, o Lautaro tem que fazer gol, o Guilherme tem que fazer gol, o Tiquinho tem que fazer gol, e os caras não fazem porque eles não têm competência pra isso. E aí, pra você colocar um cara que faz gol, você não pode porque tem que colocar quando tá ganhando. O Bom Tempo sumiu, chegou o Vitor Hugo pra fazer vitrine pro Flamengo e o Bom Tempo sumiu. O Escobar joga, falha defensiva. O Escobar é melhor que o Souza defensivamente. O Escobar tem falhado defensivamente e o Souza não joga. Te preocupa a situação do Santos hoje? Sendo bem sincero e honesto. Hoje o senhor olha para a tabela e por aquilo que o Santos tem jogado. E aí, o Ricardinho tenta trazer aqui uma pergunta para tentar fazer manchete. E aí não deu certo, o presidente ficou escapando ali da resposta.
Vamos para a pergunta do Felipe Camargo, que importa mais. De vencer e alcançar os pontos. Fala, Felipe. Ontem, dia 1º de novembro, o Vojvoda estreou no dia 31 de agosto. Né? Ontem tivemos aproximadamente 2 meses do trabalho do Vojvoda. São 10 jogos, né? 10 jogos com apenas 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Eu queria uma avaliação sua como presidente em relação a esse trabalho. E sempre que a gente pergunta a você, você faz elogios, acha que o trabalho está no caminho certo. Queria saber de você se você acha que é um bom início de trabalho, porque 2 meses não é quase nada no futebol, mas é o tempo que o Vojvoda tem. E a gente tem 3 jogos agora que são jogos dificílimos. E que, assim como você disse que é presidente e é torcedor também, nós também torcemos e está todo mundo preocupado do que pode acontecer no Allianz Parque e no Maracanã, por exemplo. O Santos pode perder normal, pode perder de forma cachapante. O Vojvoda corre algum risco? Nenhum risco. Eu já disse isso. O Vojvoda não corre risco. Alguém acredita na palavra do presidente? E eu não queria que ele corresse risco, porque pra mim a culpa menor é do Vojvoda. A culpa é do planejamento desse senhor aí, que deu esse elenco medíocre na mão dele. O Vojvoda tem culpa em algumas situações, principalmente quando ele escala Escobar ao invés do Souza, quando ele não muda o esquema para tirar os jogadores que não estão rendendo, quando ele escala o Roleiser titular todo o jogo e tira no meio do segundo tempo porque o cara não aguenta e não rende nada. Aí eu acho que ele tem culpa. Mas com o elenco que o Vojvoda tem, é difícil ele fazer algo melhor do que isso. Agora, acreditar que ele não corre risco, eu não acredito, porque quem tá falando isso é o Marcelo Teixeira, e aí eu não acredito nisso. Mesmo que você tenha derrotas para Palmeiras e Flamengo de maneiras acachapantes, ele é o técnico do Santos. Qualquer situação que ocorra nos próximos jogos, o Vojvoda será o nosso treinador. Pro ano que vem, ele faz parte desse planejamento, independente do que aconteça, Marcelo? Já está fazendo parte, faz parte do planejamento. Queria que você fizesse uma análise desse início de trabalho do Vojvoda. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Cara, pelo amor de Deus, cadê o olhar crítico? Por que não fala, eu acho o Vojvoda excelente técnico, eu acho que o Vojvoda tá tentando traçar um bom caminho, mas ele não tá conseguindo trazer resultados, e existe cobrança em cima do Vojvoda. Estamos cobrando o Vojvoda, a comissão técnica, os jogadores, porque precisa ter uma melhora de resultado. Estamos fazendo essa cobrança interna. Mas a gente acredita no trabalho porque ele é um bom profissional. O cara ser um bom profissional não quer dizer que automaticamente ele vai ter um bom rendimento. Então acreditar no Vojvoda porque ele é um bom profissional não quer dizer que ele até agora tem tido um bom trabalho. Qual que é o problema de criticar o trabalho do Vojvoda? Um trabalho onde ele está conhecendo o grupo, né, tendo a oportunidade de experimentar os jogadores que chegaram agora nessa janela. Também nós temos o acompanhamento em treinamentos. Muitas vezes jogadores que estão até bem nos treinamentos, pode ser que nos jogos eles não atuem tão bem. Então isso faz parte de um processo de adaptação. Então não é uma responsabilidade do treinador. É o tempo. É fazer com que esse time ele continue trabalhando até encontrar um formato e um time adequado para as próximas temporadas. Isso é o que o Santos vem fazendo. Ele vai querer fazer pergunta. É o tempo. Leva tempo. E aí, quanto tempo o Santos perdeu com o Kleber Xavier, que foi inventado pelo Marcelo Teixeira? Quanto tempo o Santos demorou para entender que João Basso, Zé Ivaldo, Gil, que saiu, já não tá mais no Santos, não eram uma defesa segura? O Santos demorou para ir pro mercado. E aí, na correria, trouxe Adonis e Alexis, que são mais do mesmo nível ou pior do que Zé Ivaldo. E aí o tempo. O Santos tem tempo de sobra para se planejar. Só que deixa o tempo passar e perde o tempo. O Santos perdeu o tempo. E a culpa é da gestão, sim. Eu quero sim. Boa noite, presidente. Primeiro... E agora me desculpa com todo respeito, Harley Rodrigues. Isso foi um absurdo. Parabenizá-lo de vir aqui nesse momento de dificuldade, né? Porque é muito fácil para o dirigente se omitir nesse momento, né? Você está vindo aqui se expondo, colocando seu ponto de vista, seu pensamento de forma clara. E a gente tem que pontuar, sim, que esse processo de reconstrução seria difícil, né? Que teria percalços. A gente sabia muito bem disso. Quem não conta com isso, ao meu ver, tem uma desonestidade intelectual muito grande. Porque, como o senhor salientou, o Santos vem de uma final de Copa Libertadores da América e depois só foi fracasso em cima de fracasso que culminou no rebaixamento. E aí tirar o Santos desse lodo, desse fundo do poço, não é simples. A gente sabia, né? O Santos retorna à primeira divisão, não começa bem o Campeonato Brasileiro, a gente sabe quando não inicia bem o Campeonato Brasileiro você vai sofrer. É o momento que o Santos está vivendo, mas muito me preocupa o momento dos alvinegros, presidente. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muita crítica, né, à sua gestão de alvinegros, né? Eu não vejo união. Eu não vejo nesse momento os santistas se unindo para que o Santos não venha a ter, né, uma situação complicada no final do ano. Por que o senhor entende que isso está acontecendo? Qual é a leitura que o senhor está fazendo politicamente desse momento de dificuldade do Santos dentro de campo? Por que tem gente remando contra nesse momento? Qual é a leitura do senhor?
Olha, Harley, eu não estou preocupado muito com essa questão política, porque se nós ficarmos lendo rede social ou ficar aqui avaliando críticas, né, o que a gente tem que entender é que a crítica ela é válida, desde que construtiva, você vê como um momento como hoje, né? Sai me parece uma postagem, o pessoal da assessoria pedindo até um esclarecimento. Eu vou pular essa parte porque ele vai falar sobre campo, sobre a parte política que na verdade não me interessa, tá? Mas assim, o Harley deu a faca e o queijo na mão dele, né? Olha, pessoas criticando com teor político. Dá a entender que a maioria que critica, critica por política, critica por influência. Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Trazer crítica pro lado político. A crítica tem que acontecer porque o trabalho é ridículo. O trabalho da gestão é medíocre. Foi ridículo o ano inteiro. Com passagens de Alexandre Galo, Paulo Brax, Pedro Martins. O único que foi uma boa contratação foi o Matos, que não fez um bom trabalho até agora, mas que é um profissional com histórico, com bagagem, e esse deveria ter sido contratado. Assim como o Vojvoda. E volto a dizer, ter um bom profissional com histórico, com bagagem, como é o Matos, como é o Vojvoda, não é garantia de um bom resultado. Só que uma coisa é você trazer esses caras que têm bagagem e têm histórico, como Vojvoda e Matos, agora, no meio da temporada, depois de todo o desastre. E outra coisa é você analisar o restante do trabalho que foi feito, que culminou nesse momento. Os técnicos que passaram, desde o Carille até o Kleber Xavier, Caixinha, os profissionais que passaram na gestão do Santos, os jogadores contratados pelo valor que foram, ao contrário do que esse senhor está falando que não teve investimento, teve sim. Ah, mas o Tassiano não foi um investimento, era um valor que receberia do Jean. Era um dinheiro que entra no cofre do Santos e que não entrou por quê? Porque foi gasto. Sabe quando você tem um cartão de crédito e você gasta o cartão e vai esperar cair o salário para você pagar o cartão? Você está gastando dinheiro. Pelo amor de Deus. Por causa da condição do campo Deixa eu passar na entrada aqui. da cidade. Onde que tá a anotação aqui do tempo, na hora que ele começa de fato a responder o que interessa. 56 e 40. E a questão política é uma questão que, graças a Deus, nós tivemos a eleição ela terminou com uma expressiva votação nas urnas. E sabíamos que existe uma parte de oposicionistas que estejam acompanhando, tenham as suas ambições, que são naturais, são legítimas. Porém, o que não é legítimo é aproveitar deste momento para você fazer com que, até a ponto de ter uma situação de queda, você aproveite isso para criar um ambiente hostil e um ambiente negativo. Ou seja, se o Santos cair e você aí começar a reclamar, você vai ser acusado de ser um cara político. Porque vai usar um rebaixamento para criticar a gestão. Porque tem ambição política, porque quer ser conselheiro. É isso que ele está falando. Ele já está se prevenindo de uma queda que, se acontecer, a crítica vai ser política. É um absurdo. Cara, a entrevista é desastrosa. Que é o que você nota, muitas vezes, como comentam. Ah, existem influencers, existem blogueiros que estejam fazendo isso, aquilo, insuflados por esse, por aquele. Se você ficar preocupado com isso, nós vamos ter um envolvimento completamente diferente. Você tem que estar direcionado, fazendo o trabalho que o Santos faz. O trabalho que o Santos faz na gestão não é o trabalho que está sendo refletido dentro do campo. O trabalho da gestão não é refletido dentro de campo. Ou seja, o trabalho da gestão é bom, o do campo é ruim. O meu eu tô tirando. Toma aqui, ó, pego do jogador. Eu vou tirar o meu da reta, vou abaixar o calção do jogador, virar de costas e falar, ó, aqui, ó, é esse aqui que você tem que apontar. Tirou todo dele da reta e colocou o elenco inteiro na fila. Essa é a postura de um líder? Essa é a postura de um presidente? Pelo amor de Deus, Marcelo Teixeira, que entrevista desastrosa. Especificamente de resultados dentro do campo, os resultados não estão surgindo, poderiam estar pelo que o Santos tem de nomes de jogadores, mas não está. Então o Santos persiste, tem que ter uma resiliência nesse final, nessas 9 últimas partidas, para que o Santos... Pelo nome que o Santos tem de jogadores, desculpa, Tiquinho Soares estava acabado no Botafogo, Lautaro era a última opção no Cruzeiro, o Guilherme a gente sempre falou que só serviu para a Série B e acabou. Schmidt jamais deveria continuar no Santos, o Rincon aposentou faz 2 anos. O Neymar veio para tentar se recuperar. Ninguém, como disse o pai do Neymar, se jogar, amém. A zaga, pelo amor de Deus,
8 milhões de dólares em Alexis e Adonis. Que avaliação foi feita, pelo amor de Deus? O Brazão foi um achado sem querer. Lateral direita nem se fala, né? Continue na divisão de elite e, mais ainda, continue a ter o crescimento natural de 2026. Qual é o processo natural para 2026? É lógico, é continuar a reformulação do grupo. O mesmo time que caiu em 2023, existem ainda, né? Não estou aqui dizendo que, porque o atleta que está em 2023 tem que sair para 2026, não é isso. Mas existem jogadores que estavam desde 2023, continuam. Sim. O Santos Ou seja, o resultado do Santos hoje é culpa de jogadores que estavam. É o que ele está dizendo. Por mais que ele fale que não, é o que ele está dizendo sim. Colocando aí, ó, Rincon, João Basso, o João Paulo que saiu há pouco tempo, colocando todo mundo no mesmo saco. 2025. Outros chegaram, a base está começando a revelar e trazer para o profissional. O que acontecerá? A base está começando a revelar, vender o Luca. E ainda fala, eu não sei qual trecho que tá, acho que eu pulei. Ele falou que a venda do Luca foi excelente. Pelo amor de Deus. Aconteceu em dezembro de 23? Nós mudamos um plantel. Perfeito. O que aconteceu em dezembro de Deixa eu ver se tá natural? mais pra frente. Final do Campeonato Paulista Sub na cruz. Aqui, ó. A gente tem jogadores. Claro que vamos ter reformulação de elenco novamente ao término dessa temporada, né? O Santos tem alguns jogadores que foi buscar no mercado esse ano, não sei se você vai querer nominalmente falar dele, você falou há pouco do Tiquinho, mas o Tassiano acho que é outro jogador também que no custo-benefício não rendeu, talvez possa entrar nesse processo de reformulação do elenco, né? E o ataque do Santos não está funcionando hoje, certo? O senhor se arrepende de ter vendido o Luca? Não, eu não vou individualizar porque o Santos não tem que agora ficar pensando num processo de reformulação. Eu disse sobre reformulação apenas como um exemplo daquilo que vem acontecendo da gestão. Mas sem generalizar, o Santos deve buscar essa reformulação, isso é fato. Isso é natural, isso é óbvio, né? Quando você traz o Tiquinho, como eu citei há pouco, e sem custo, no caso, sem investimento do Santos, nós trouxemos o Tiquinho e como outros jogadores... O Mike também. Né? O Tassiano foi sem custo também? São jogadores que já tinham uma trajetória, têm uma história, né? E naturalmente você traz o Tiquinho como uma solução Felipe Camargo foi muito bem. O Tiquinho também foi sem custo? de ataque, né? Você tem o Tiquinho como um artilheiro que vinha bem no Botafogo e você traz como uma opção importante de jogador para o clube. Igualmente o Tassiano. Quando você cita o Tassiano, você vai avaliar a trajetória do Tassiano no sítio, no Bahia, é uma trajetória de sucesso. Cara, é uma trajetória de sucesso. Ele não era titular no Bahia, cara. Trajetória onde o jogador, para você tirar o jogador do Bahia, é um jogador que teve uma dificuldade para vir para o Santos. Quando você traz o jogador... Cara, que dificuldade. Que dificuldade. Foi a maior venda do Bahia e os caras comemoraram. Tinha torcedor comemorando a venda do Tassiano. Você não traz no investimento. Porque qual foi a negociação do Tassiano? Você não traz no investimento. Volto a falar, pelo amor de Deus. Quando você tem um dinheiro para você receber e antes de receber você gasta, você investiu. Pelo amor de Deus. O Santos vendeu o Gianluca para o Bahia, o City. O Santos tinha um valor ainda a receber do Gianluca. Para se ter uma noção de porte de valores, quando você vende o Gianluca por um valor, o Santos traz o Tassiano por menos do que um terço do investimento que foi feito no Gianluca. Então, porque ele vale muito menos do que um terço do Jean Lucas. Onde está o Jean Lucas agora? Qual que é o rendimento que ele está dando agora? Ele chegou à seleção brasileira, onde está o Tassiano. É lógico que é um terço, porque ele não vale um terço. Para o Santos é muito importante, porque o Santos continua com crédito e com valores a receber e traz um jogador que na oportunidade era uma opção da comissão técnica e dos scouts. Então, dessa forma que o Santos faz investimentos. O Santos tinha a receber, continuou com crédito. É dessa forma que o Santos faz investimentos. Gasta antes de receber. É assim que a gestão profissional age. Para receber, abateu um valor e traz o Tassiano. Então, qual foi a negociação que foi interessante e importante? Foi o Santos vender bem o Gianluca. Vendeu muito bem o Gianluca. Vendeu muito bem. Meu Deus do céu. Olha. Peraí. Vou fazer isso agora. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Luca Meireles. Vamos lá. O Santos vendeu o Luca Meireles por... Cadê? Vamos ver. Vamos lá. 10 milhões de euros. O Santos vendeu o Luca Meireles por 10 milhões de euros. Vamos lá. Palmeiras vendeu Gabriel Veron por 10 milhões de euros. Os mesmos 10 milhões. O Palmeiras vendeu Gabriel Veron. A gente viu o que é o Gabriel Veron. E a gente tá vendo o que é o Luca Meireles. Acho que eu não preciso nem continuar.
a ponto de estar no momento que o clube caiu para a segunda divisão, tinha um jogador desvalorizado, ainda mais com aquelas situações que existiam entre o Marcos Leonardo, o Gianluca e várias coisas que estavam comentando extra-campo, e o Santos vendeu o Gianluca, muito bem o Gianluca, e traz o Tassiano. Ah, mas o Santos fez um alto... Não, o Santos não fez investimento no Tassiano. O Santos vendeu bem o Gianluca e abateu parte daquilo que tinha para receber. Ah, eu vou encerrar o vídeo. Isso é investimento, cacete. Pelo amor de Deus. Porra, para de querer usar jogo de palavra. Não dá mais. Não dá mais. Enquanto esse senhor for presidente do Santos, não sai do lixo que tá. Acho que já chega. Tá ótimo. Se inscreve no canal, deixa seu like, põe nos comentários o que você achou das palavras do nosso querido presidente Marcelo Teixeira. Eu não vou continuar, senão eu vou começar a falar o que não deve. Um abraço. Tchau, tchau.